Olá, meu nome é Renata Xavier, sou psicóloga, pedagoga e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre entretenimento na sala de aula. Você sabe que quando eu estudava no ensino fundamental, eu me lembro pouco, bem pouco das minhas aulas, mas o que mais me marcou, assim, o que eu mais me lembro, eram quando a gente ensaiava uma peça de teatro que era aquela história da feiurinha. Porque a gente se divertia muito, a gente unia a sala, os professores participavam. Então, isso, assim, eu lembro como se fossem fotografias para mim. Tenho uma visão muito nítida dessa memória. Então, a vida, ela é feita de aprendizado. Se você for pensar, se você for refletir, quais foram as aulas que você mais aprendeu, provavelmente você vai lembrar de uma aula que foi divertida. Porque a aula divertida, ela relaxa, ela te dá abertura para você ter um aprendizado mais significativo. Então, quando você faz uma aula divertida, quando você pensa num diferencial para inserir aí na sua aula, você está auxiliando o seu aluno a se abrir mais, a se entregar para aquele conteúdo, porque muitas vezes é um conteúdo mais complexo, é um conteúdo mais interno para ele emocionalmente. Então, quanto mais leveza, quanto mais diversão você trouxer, mais fácil será dele aprender. E eu trouxe para vocês, antes de contar um pouco das dinâmicas que eu mais gostei de aplicar, três dicas de ouro para que você reflita e tente inserir nas suas aulas para que elas se tornem mais divertidas, para que elas se tornem mais interessantes. Então, a primeira dica de ouro é a conexão. Se você não se conectar com o seu aluno, vai ser muito difícil dele realmente absorver aquele conteúdo que você vai levar para ele. Como é que cria conexão com o aluno? Se mostrando, né, demonstrando vulnerabilidade, né? O que é demonstrar vulnerabilidade? Vou dar um exemplo aqui que é bem forte para mim. Nós estávamos fazendo uma dinâmica que eu vou mostrar para vocês, que é a dinâmica do avião. E aí eu disse lá, contei, fiz, né, a abertura, a introdução, e aí eu falei assim, gente, quanto tempo vocês acham que o Santos Dumont levou para desenvolver, para desenhar e para pensar e inventar o primeiro avião? E aí os alunos falaram assim para mim: "Professora, você não sabe da história. Foram os irmãos Green, não os irmãos Green. Foram os irmãos Wright, não foi o Santos Dumont". Aí eu, nossa, é verdade? Sim, professora, pesquisa. E realmente era algo que eu não sabia. E aí nós fomos pesquisar juntos, que tem essa rivalidade entre os países, entre, né, as culturas, porque tem uma história do Santos Dumont e tem uma história dos irmãos Wright, né? E assim, eu demonstrei a minha vulnerabilidade de não ter esse conhecimento de que o avião tinha sido inventado e que existia uma briga eterna entre, né, essas pessoas. E eu demonstrando essa vulnerabilidade para eles, que eu, enquanto professora, não tenho todo o conhecimento, eu não sei de tudo, que tá tudo bem, né? Eles podem me ensinar, ajuda com a conexão, porque eles estão ali para ensinar também. Então, eles vão sair dali daquela sala de aula, daquela aula, se sentindo empoderados. Nossa, olha, eu ensinei para a professora que não foi o Santos Dumont, que tem várias histórias por trás dessa invenção do avião. Então, eu demonstrei a minha vulnerabilidade. É uma forma de criar conexão com o aluno. E outras, né, coisas que aparecem aí, porque às vezes a gente erra e tem vergonha, na verdade. Às vezes eu,
não sou professora de português, então às vezes eu vou escrever uma coisa lá na lousa, aí eu fico, gente, ai, me ajuda. É com S ou é com C? Tem dois S? Às vezes eu faço de propósito, porque eu sei que isso vai criar uma conexão, né? Então é o meu feeling. E às vezes eu faço de verdade, porque tá tudo bem eu não saber, eu não lembrar. E aí eu brinco, gente, nossa, eu tenho 34 anos, estudei há muito tempo, tô confusa. Vamos pesquisar? Será que, né? Como que será que escreve essa palavra direitinho? Porque isso mostra para eles que tá tudo bem errar, que é um processo de construção e que a gente, enquanto professor, a gente não sabe de tudo, né? E isso é muito legal e isso auxilia na conexão, ajuda para que a sua aula seja divertida, para que a sua aula gere entretenimento. E a terceira dica é a escuta empática. O que que é a escuta empática? É você perceber a sua sala de aula. Como é que eu percebo a minha sala de aula? Eu vou chegar, eu vou conversar, eu vou fazer uma proposta, ou eu vou contar uma história, eu vou contar como é que foi o meu dia. Às vezes eu brinco, ai, nossa, minha filha fez uma bagunça, fiquei nervosa com ela. E, enfim, eu conto muitas histórias, né? Porque a história, ela gera conexão também. Só que tem professor que gosta de contar história e tem professor que não gosta, vai de você. Mas a escuta empática é você perceber qual é o momento da sua sala de aula. Se ela está num momento de você fazer um jogo muito divertido, se ela está no momento de você preparar uma dinâmica mais voltada para o interior do seu aluno, para ele se autoconhecer, para ele se auto-perceber. Se é uma dinâmica para falar um pouco de bullying, porque você está escutando coisas que não são legais em sala. Então, a escuta empática é você perceber a sua turma. Com essas três dicas de ouro, a sua aula vai ser muito divertida, você vai gerar muito entretenimento e vai ser inesquecível o aprendizado deles. Tenho certeza que daqui 30 anos você será o professor, você será a professora que vai ficar guardadinha lá na memória dos seus alunos. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês das dinâmicas. A primeira dinâmica é sobre empatia, que eu desenvolvi em todas as turmas que eu já apliquei do projeto Happiness. É muito legal e ela quebra um pouco aquela percepção do adolescente de que eu só posso ajudar a pessoa que eu tenho vínculo. E que não precisa ser assim, né? Que eu só posso ter empatia pela pessoa que eu tenho vínculo. A segunda dinâmica se chama Testando o Voo, que é sobre erros e acertos, né? Então tá tudo bem errar, a gente precisa errar para acertar, é muito importante o erro. O importante é não desistir, né? Eu só consigo acertar algo que eu quero muito se eu chegar no final e para isso eu não posso desistir. Isso é muito importante aí que eles, na fase da adolescência, na fase do jovem, porque eles estão nessa transição, nessa questão das escolhas. Então, testando voo é bem bacana. E a terceira são as ideias geniais. É uma aula super divertida porque é algo que eles vão levar ali naquele momento. Saem ideias mirabolantes, saem ideias malucas. E ao mesmo tempo que a gente trabalha essa questão do projeto, dessa questão do design thinking também, que desenvolve a percepção deles naquele momento, o que eu tenho para oferecer agora e como é que eu melhoro, né, essa ideia. Então, são as três dinâmicas que eu vou contar um pouco para vocês. Bom, então vamos lá. A dinâmica da empatia, ela tem o objetivo de você ajudar o outro, né? De você ter empatia com o outro sem ele ser uma pessoa muito próxima de você. Então, o que que você vai fazer? Você vai pedir para o seu aluno escrever num papel um problema, algo que aconteceu com ele hoje ou algo que está acontecendo. Não se esqueça de avisar o seguinte: esse texto vai ser exposto. Então, ou seja, você vai ler o texto, ou alguém vai te ajudar, ou algum aluno vai te ajudar a fazer essa leitura. Então, ele precisa escrever algo que para ele seja confortável que leia para a sala inteira, né? Então, às vezes o aluno, vou escrever uma coisa assim que me deixa desconfortável porque eu achei que ninguém ia ler. Não.
já avisa, antes dele escrever, avisa que vai ser lido para a sala inteira, né? Então aí eles vão ter esse filtro de colocar o que é confortável para eles ali naquele momento. Eu coloquei um exemplo que apareceu nas dinâmicas que eu fiz. Hoje eu briguei com a minha melhor amiga, estou muito triste. Ponto. Né? Então escreve lá um problema. Ah, não estou conseguindo estudar para as provas. Você pode dar alguns exemplos, né? Ah, não consigo me concentrar, briguei com o namorado, não consigo me resolver com a minha mãe. Esses problemas que são comuns na vida do jovem e para ajudar. Mas se eles não pedirem exemplo, não dá, deixa livre, né? E não e importante também que eles não se identifiquem na folha. Então escreve o texto sem colocar um nome nem nada. Depois que todo mundo escreveu, você recolhe, aí vira a folha, deixa a folha virada com a parte branca para cima e aí você pede para cada um pegar um, só que não pode ser o dele, tá? E aí eles vão pegar, cada um vai pegar um, olhou, não é o dele. O que eles vão fazer? Eles vão responder com empatia. Se fosse eu, o que eu gostaria de ouvir nesta frase? Hoje eu briguei com a minha melhor amiga, estou muito triste. Então eles vão responder com empatia. Todo mundo respondeu? Dá bastante tempo. Aí você tem uma aula de 50 minutos, dá uns 20 minutos para eles pensarem, escrever com carinho. É muito lindo as respostas depois. Você vai se surpreender e a sala também. Quando todo mundo terminar, você recolhe os bilhetes, os papéis e pede para alguém te ajudar ou você pode ler sozinha também, não tem problema, porque aí quando dependendo da turma. Às vezes aparecem alguns errinhos de português, e aí você sabe como que é adolescente, gosta de fazer zona, de brincar, né? Fazer comentários que não são legais, então eu mesmo leio. Por mim, não tem problema. Agora, se você achar que na sua sala tem uma pessoa que vai te ajudar a ler, fazer essa leitura sem julgar, que é muito importante, ok, né? Fica a seu critério. Então, você vai ler a pergunta, na pergunta não, o problema e a resposta, né? E essa dinâmica é maravilhosa. Por quê? Ela mostra que você não precisa conhecer a pessoa para você falar uma mensagem de apoio, para você falar uma mensagem de carinho, para você demonstrar empatia, para você estar ali naquele momento, tá? Então, isso é muito bacana para eles terem essa reflexão de que a gente pode, todo mundo pode ajudar todo mundo, não importa se é melhor amigo, se tem, se fala, se não fala, viu ali que a pessoa tá num momento que não é legal, ou então viu que a pessoa precisa de uma mensagem de apoio, por que não dizer? Né? E aí isso também gera conexão na sala, eles percebem ali que todo mundo está envolvido nessa questão de ter empatia, eles se sentem mais confortáveis, é uma dinâmica muito bacana e eu tenho certeza que você vai gostar muito de aplicar. No final, o que que eu faço? Eu deixo os bilhetes respondidos numa mesa na sala e eu falo, olha, eu vou deixar aqui. Quem quiser pegar o seu pode pegar e quem não quiser, aí eu peço para um aluno jogar fora, né? Por quê? Aí a pessoa que vai pegar o dela vai se expor, certo? A gente não quer isso. Então a gente quer que eles tenham essa autonomia de saber se quer se expor ou não. Então eu deixo lá e vai lá. Alguns pegam, outros não. Aí eu falo: olha, Maria, quando todo mundo pegar, você joga fora para mim o que sobrou. Por quê? Pra gente não deixar eles desconfortáveis. É sempre importante eles terem essa confiança na gente enquanto professor, e essa é uma atitude que vai ajudar nessa confiança. Não quis pegar, não quer se expor, joga fora, ok, já foi a dinâmica, porque ele já ouviu a resposta, né? E assim, alguns falam sobre, já vi textos sobre depressão, crises de ansiedade. Então, assim, você pode perceber que até nesses momentos a gente precisa ter alguém do lado. É lógico que é importante buscar um profissional, é importante falar com um professor, com um responsável. Mas mesmo não tendo um responsável ali naquele momento, tem uma pessoa que vai poder te ajudar. Então, essa é uma dinâmica que vai ser muito bacana. A próxima dinâmica também, que é muito legal, ela se chama Testando Voo.
Essa dinâmica ela é aplicada no Design Thinking e também eu aplico nas aulas do projeto Happiness para falar sobre essa questão do acerto e erro e que tá tudo bem. A gente precisa errar para poder acertar, a gente precisa tentar, né? Então, assim, ok. Qual que é a proposta? Então, você vai entregar uma folha de sulfite para o seu aluno, para os seus alunos, né? E você vai pedir para que eles façam um avião de papel. A ideia no primeiro momento é você deixar eles fazerem um avião de papel sem tutorial, porque eles vão falar assim, você vai ouvir, vai ser até engraçado, você vai lembrar de mim. Eu não sei, eu não sei fazer avião de papel nem com as duas mãos, porque você vai pedir para eles fazerem um avião de papel com a mão que não é boa, porque a gente tem, né? Deixa eu mostrar aqui, olhando aqui na câmera, a mão esquerda e a mão direita. Então você vai pedir para eles levantem as mãos, eles vão levantar as mãos. Abaixe a sua melhor mão, a mão que você usa para escrever, é a sua melhor mão. Ele vai abaixar, ele colocar lá atrás. Com a mão que ficou sobrando, né? Eles vão fazer um avião de papel. E o aluno vai falar, pode ter certeza. Ah, eu não consigo fazer um avião nem com as duas mãos. Não, 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 não. Aí você insiste, pode tentar, não tem certo e errado. Eu disse que eu mostrei como é que faz. Não, faz do seu jeito. Se eles reclamarem demais, tudo bem, o que que você faz? Põe um tutorial lá na tela, mostra se você tiver acesso, né, na escola a multimídia, põe o tutorial lá, tá tudo bem, porque ajuda, né? Eles vão se sentir mais confortáveis. Então, é, para fazer com uma mão só, mas se não pediu, se eles ficarem quietinhos, não fala nada, deixa eles fazerem o avião do jeito que vier na cabecinha deles, que também é super divertido. Terminou o avião com uma mão só, o que, que eles vão fazer? Eles vão pegar esse avião. A última sala que eu fui tinham muitos alunos, então eu pedi para dividir. Então veio a primeira fila, depois veio a segunda fila. A primeira fila vai lá na frente, perto do quadro, e eles vão jogar o avião pra ver se o avião voa, né? Olha que bacana. Gente, qual era a coisa que mais acontecia na sala de aula? Que todo mundo dava risada. Não era jogar bolinha de papel? Um ficava jogando bolinha de papel na aula. Imagina chegar um professor que pede pro aluno jogar um avião de papel. Gente, olha que loucura, né? Olha o auge da diversão. Então eles vão enlouquecer. Então você vai pedir para eles jogarem o avião e ver se o avião voa. Jogou o avião. Ah, e aí, deu certo? Aí você pergunta, deu certo? Não deu? Eles vão reclamar, um vai falar, nossa, meu avião voou alto. Os comentários. Aí você vai falar, agora vocês vão pegar o avião e vão melhorar ele. Vocês têm aí 5 segundos para melhorar o avião. Desentorta a asa, torce o bico, faz alguma coisa aí para esse avião voar mais alto. E aí eles vão fazer. Fez. Aí você vai pedir para eles escreverem uma frase motivacional. Você consegue, não desista. Feito é melhor que perfeito. Enfim, você pode até fazer uma listinha, dar uma dica, porque não tem problema, né? Às vezes eles não têm ideia no momento, não tem problema a gente dar um direcionamento. Então, vocês escrever o texto e é assim, importante eles escreverem para identificar o avião de cada um. Aí vai lá testar de novo. Então eles vão lá na frente no quadro de novo para jogar o avião para ver se ele voa mais rápido. E é muito divertida essa dinâmica porque no primeiro momento o avião vai voar alto, o outro não vai voar. Tem uns que o avião dá a volta na sala, eles ficam super assim surpresos. Então aí você pode contar a história do Santos Dumont, dos irmãos Wright, contando que precisaram ser feitos muitos aviões para que o primeiro avião decolasse. Então, eles precisaram ter muitos desenhos e protótipos e testes e erros e acertos. Muitas pessoas riam deles. Então, assim, essa história, essa dinâmica com essa conversa do teste, do erro e acerto é importante porque olha a importância, olha é, o quanto é fundamental o avião nas nossas vidas. O quanto é bacana essa invenção e se eles tivessem desistido? Faça essa pergunta para o seu aluno. E se eles tivessem desistido? Se o Santos Dumont tivesse
testado o avião na primeira vez e ele viu que não deu certo e ó, foi embora, foi fazer outra coisa, foi trabalhar com TI, sei lá, foi o TI, olha, eu nem existe a TI na época. Foi trabalhar lá com carpintaria. Será que a gente teria avião hoje? Se os irmãos Wrights não teriam deixado pra lá tudo que eles ouviram de ruim das pessoas rindo deles, tirando sarro, sem dinheiro, sem apoio, e tivessem desistido na primeira falha, nós não teríamos os aviões, que é uma invenção super bacana. Então, o erro ele faz parte do aprendizado e a gente precisa errar para aprender. A gente precisa errar para aperfeiçoar o nosso acerto. O que não pode acontecer é você desistir, porque se você desistir, não vai acontecer. Não vai acontecer nem do bem, nem do ruim, nem do erro, nem do acerto. Então não desista. E aí essa dinâmica tem essa questão da reflexão e tem a questão da diversão, que eles gostam muito de jogar os aviões, eles gostam muito de construir, de escrever. E aí você vai fazer essa aula divertida e super inesquecível. Vamos para a próxima aula. A próxima aula é ideias geniais. Então, qual que é a sua melhor ideia? Então, a ideia é que eles apresentem para a turma o que eles têm para oferecer hoje. Então, você vai apresentar essas propostas, então, mudança climática, destruição dos recursos naturais, conflitos de grande escala, que são as guerras, conflitos religiosos, pobrezas, transparência governamental, corrupção, segurança e bem-estar e educação. Legal dividir por grupos. E cada grupo faz um tema, acho bem bacana, né? Seguir essa etapa. E eles vão construir algo físico. O que é algo físico? Um controle, um robô, uma máquina, algo que resolva esse problema, né? Então, é muito bacana porque saem coisas engraçadas, saem coisas muito boas. E se você puder dar mais tempo, se você puder ter um tempo para que eles possam fazer esse projeto, fica melhor ainda. Eu tive uma turma que teve 2 meses para fazer meu, foi muito legal. Eles apresentaram coisas incríveis, tinha escova de dente interativa, que aí a criança, quando escovava os dentes, quando fazia o movimento de escovar, a escova falava. É uma loucura, assim, de legal. Eles trazem coisas, assim, geniais. E, e isso mostra o quanto é importante, né, eles desenvolverem esse aprendizado do projeto. E tem as duas vertentes. Quando você faz no dia, na mesma hora ali, vocês vão fazer agora, já. É bacana também porque vai desenvolver o pensamento crítico, vai desenvolver as ideias que eles têm ali naquele momento, vai trabalhar diversas questões emocionais também, porque eles vão ter que entregar um trabalho que na cabecinha deles seria para 4 meses, eles têm que entregar em 20 minutos. Né? Então, olha como é que o cérebro vai funcionar aí nesse desenvolvimento. E isso é muito bacana, que aí também se torna uma aula divertida. E eles podem até fazer. Você pode dar essa proposta. Se fosse um robô, se fosse, né, uma máquina, que máquina que você faria para acabar com a pobreza? Né? Então, são alguns problemas do mundo, os maiores problemas do mundo, e aí eles vão ter que resolver esse problema, de alguma forma, tá? E aí, no final, fundamental que eles apresentem a proposta, né, os grupos, e aí você faz essa reflexão, que se todo mundo se ajudar, se todo mundo refletir, se todo mundo pensar e terem ideias, né, como é que seria o mundo? Será que a gente conseguiria diminuir esses maiores problemas? É uma reflexão bem bacana. E essas foram as 3 dinâmicas que eu mais apliquei e mais gostei de aplicar. Bom, como eu havia falado no começo do vídeo, eu sou a Renata, sou psicóloga, sou pedagoga, sou professora e amante do projeto Happiness. Eu trabalhei com o projeto por 2 anos e meio e para mim foi um aprendizado muito significativo, porque eu percebi que a sala de aula não precisa ser algo
triste que a sala de aula pode ser algo que é divertido e que entretenimento e felicidade podem se unir com a educação, e foi através do projeto. Eu percebi o quanto os alunos eles são carentes desse tipo eh, de proposta, que as propostas elas são sempre muito parecidas, onde o professor é detentor do conhecimento, e que levar o projeto Happiness para as escolas e para as salas de aula realmente trazia a felicidade, levava a felicidade para aquela sala de aula. Então eles me esperavam assim com muita ansiedade. Professora, você chegou. Ai, agora eu tô mais tranquilo. Agora eu vou respirar. Qual é o jogo que você trouxe hoje? Qual é a brincadeira que você trouxe hoje? Então, eu percebi que sendo professora do projeto, eu mais aprendi do que ensinei, porque eu fui eu mesma ali. Então, eu levei as dinâmicas que são propostas na apostila, sendo eu, lembra que eu falei lá no começo, demonstrando a minha vulnerabilidade, de que eu não sei de tudo, e aprendi muito que os alunos têm esse amor, essa felicidade para oferecer, e que a escola, se ela não se abrir, não vai perceber que o aluno tem isso para oferecer. Então, com a proposta do projeto, eu consegui desenvolver nos alunos esse autoconhecimento e essa vontade deles se entregarem ali para aquele colégio, deles a quererem ajudar e promover propostas ali para contribuir. Então, eles se tornaram aí contribuintes da sociedade. E eu, enquanto escolha, porque eu escolhi ser professora, eu tenho a formação de psicologia, mas escolhi estar em sala de aula para unir a psicologia e a educação. Para mim foi um resultado e está sendo um resultado maravilhoso, muito significativo, porque a gente está transformando esses alunos em pessoas felizes, em pessoas que se aceitam, em pessoas que têm empatia, que não tem medo de entregar o que é deles, as ideias deles. Então, é através dessas propostas que a gente consegue desenvolver tudo isso no aluno. Então, até a próxima. Um grande beijo e tchau, tchau.